Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a Sra. Juíza Conselheira, doutora Maria João Tomé, felicitando-a pela candidatura ao cargo de Juíza do Tribunal Constitucional e, de acordo com o nosso regimento da Assembleia da República, ser-lhe-á feita uma audição, uma coisa simples, apenas porque já temos connosco o currículo, que não deixa grandes dúvidas sobre as competências e as capacidades da Sra. Juíza Conselheira, mas penso que lhe foi dito, não lhe foi enviado, mas foi-lhe dito já a grelha. Portanto, eu vou-lhe dar agora 5 minutos para se apresentar e dizer aquilo que entender conveniente. Depois haverá a intervenção dos grupos parlamentares, que poderão fazer-lhe uma questão ou outra, que entendam pertinente. E depois, no final, tem uma intervenção de 5 minutos, novamente, para expressar os esclarecimentos ou finalizar com aquilo que entender por bem. Portanto, agradeço já e cumprimento-a por estar aqui, bem-vinda à primeira comissão, e daria já a palavra à Sra. Juíza Conselheira para a apresentação de 5 minutos que irá fazer, com alguma tolerância, como é óbvio, não é uma coisa rigorosa. Deveria ser, mas às vezes não é. A palavra, Sra. Juíza. Muito obrigada. Antes de mais, também apresento os meus cumprimentos à Sra. Presidente desta primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Os mais respeitosos cumprimentos que são extensivos aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que integram esta Comissão e, através das Senhoras e dos Srs. Deputados, também saúdo a Assembleia da República. É realmente uma honra enorme, uma honra extraordinária ter sido indicada como para o exercício das funções, designada para o exercício das funções no Tribunal Constitucional, assim que também é uma honra enorme para mim estar aqui hoje na Assembleia da República, a casa-mãe da democracia. Julgo que, de facto, estas audições parlamentares de candidatos a juízes do Tribunal Constitucional têm primacialmente como objetivo informar o voto das senhoras e dos senhores deputados, portanto, propiciando alguns elementos que possam auxiliar na aferição da capacidade e da idoneidade de quem se propõe ao exercício de tão nobre função. Disponham já do meu currículo vitae, portanto, eu vou fazer uma brevíssima apresentação daquilo do que foi o meu percurso profissional ao longo dos anos. Licenciei-me em Direito na Universidade Católica, na Faculdade de Direito no Porto, em 1988. Subsequentemente, obtive o grau de mestre em Direito em Ciências Jurídico-Civilísticas na Faculdade de Direito de Coimbra. Obtive também o grau de mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, onde também completei a parte escolar do programa de doutoramento. Depois iniciei a carreira profissional, naturalmente, aliás, antes, licenciei-me em 88, imediatamente iniciei a docência, a carreira docente nesse ano de 1988. Na docência tive a oportunidade de lecionar disciplinas como Introdução ao Estudo do Direito, Direito Internacional Privado 2, Garantias do Cumprimento das Obrigações, Direito Bancário, Direito da Família, Direito Comercial, portanto, bastantes, um leque um bocadinho multifacetado de disciplinas, contrato de compra e venda, contratos civis, portanto, que tive a oportunidade de lecionar na faculdade. Tive a oportunidade também de participar em diversos cursos de mestrado e de pós-graduação, alguns deles coordenei-os também. Tive a oportunidade de participar em cursos de formação, em colóquios, em congressos, em organizações, tanto no país como fora dele, e tive, claro, naturalmente, também várias publicações científicas em diversas áreas do direito. Profissionalmente, fui também consultora. Integrei o Departamento de Serviços Jurídicos do Banco de Portugal, tendo nessa altura coordenado o seu núcleo do direito do mercado de capitais e desde 2018 que sou juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça.
Contacto, portanto, como veem, é a panóplia das disciplinas que lecionei na faculdade, nenhuma delas foi Direito Constitucional, o que não quer dizer que, com o primado da Constituição, a Constituição não acabe sempre por estar presente, até para o aplicador intérprete, o princípio de interpretação conforme a Constituição, e são áreas, o direito da família, o direito da segurança social, até o direito bancário, com a Resolução Bancária 2014, etc., que suscitaram dificuldades de conformidade com a Constituição, muitas questões que surgiram nestas alturas e que nós, na altura, estudamos naturalmente, portanto, os fundamentos de uma decisão ou de outra que poderia ser pronunciada a esse propósito. Como juiz do Supremo Tribunal de Justiça, aplica-se um pouco o que diz o professor Gomes Cantilho, que todos os juízes são também juízes constitucionais, ou todos os tribunais são tribunais constitucionais, porque, na verdade, muitas vezes se deparam com a pretensão das partes não aplicação de determinada norma jurídica com fundamento na sua inconstitucionalidade. E, naturalmente, o juiz tem que decidir, portanto, se satisfaz a pretensão que é apresentada ou se não a satisfaz. No meu caso, não tenho satisfeito essa pretensão, o que tem dado origem a recursos que mais tarde, felizmente ou infelizmente, mas têm confirmado a decisão que tinha sido adotada. Portanto, isto, claro, no sistema de fiscalização concreta, difusa, que está na base do nosso controle constitucional. Agora, naturalmente, o desafio que eventualmente poderei ou não vir a abraçar, já diz respeito a um controle no topo da pirâmide, não é? Portanto, a uma fiscalização que assume o modelo concentrado. Claro que nesta aceitação do desafio que me foi proposto, cuja decisão soberana compete à Assembleia da República, em cujo critério naturalmente confio, está implícito, aliás, acho que até está explícito, a consciência da responsabilidade inerente ao cargo que me proponho desempenhar e também a lealdade à Carta Magna, à lei fundamental, portanto, à Constituição, com o primado da pessoa humana, portanto, assente na dignidade da pessoa humana. Eu penso que já terei atingido os 5 minutos, portanto, coloco-me à disposição das senhoras e dos senhores deputados para responder às questões que considerem convenientes. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveitar esta primeira oportunidade para cumprimentar desde já e agradecer-lhe a presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Juíza Conselheira Maria João Vaz Tomé, dizer-lhe, saudar também o facto de ser uma candidata do género feminino, e, portanto, bastou essa indicação política, neste caso do Partido Social Democrata, no sentido de designar uma mulher, elogiar naturalmente o seu currículo, o currículo que nos fez chegar, destacando em particular o facto de a senhora Juíza Conselheira ter todo um percurso profissional ligado à academia, enquanto docente universitária da Faculdade de Direito da Escola do Porto, Universidade Católica, função que exerceu, aliás, durante cerca de 30 anos. E também saudar o seu ingresso no Supremo Tribunal de Justiça em 2018, através de uma vaga destinada a jurista de mérito e que a senhora Juíza Conselheira integrou nos termos do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e agradecer efetivamente a disponibilidade para aceitar ser candidata a juíza do Tribunal Constitucional. E neste propósito colocar-lhe algumas questões. A primeira era quais foram os motivos que levaram a senhora Juíza Conselheira a aceitar esta candidatura, porque é que decidiu abraçar este desafio e o que é que espera do exercício deste cargo, nestas funções, caso venha a ser eleita. E também perguntar-lhe quais os maiores desafios que espera encontrar caso venha a ser eleita. E depois colocar-lhe aqui
três questões, três particularidades relacionadas com o Tribunal Constitucional. Uma delas prende-se com o recurso de amparo. Portanto, em várias revisões constitucionais, nomeadamente em 89 e também em 97, foi discutida esta possibilidade de introdução do recurso de amparo. Depois, mais recentemente, este tema voltou a ser tema, digamos assim, e voltou a ser discutido no processo de revisão constitucional que foi aberto em 2022, no âmbito daquela que foi uma comissão eventual de revisão constitucional, mas que, entretanto, cessou com o termo prematuro também da legislatura, e em que foram apresentadas algumas propostas, e designadamente o PSD apresentou uma proposta nesse sentido, no alargamento do acesso à justiça constitucional, permitindo-se a consagração por via legislativa da queixa constitucional ou recurso de amparo constitucional contra decisões judiciais violadoras de direitos, liberdades e garantias, sujeito ao juízo objetivo de relevância pelo próprio Tribunal Constitucional. Esta chegou a ser uma das propostas que constavam desta revisão constitucional e, portanto, pedia-lhe, seria importante perceber qual é a posição da senhora juíza conselheira relativamente ao recurso de amparo. Depois, quanto aos processos pendentes no Tribunal Constitucional, colocar-lhe aqui também uma questão particular de perceber qual é a posição da senhora juíza conselheira, e aqui candidata, que posição assume perante os diversos pedidos de fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade que se encontram atualmente pendentes no Tribunal Constitucional, designadamente um conjunto de normas relativas à Lei 22/2023, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e que altera o Código Penal, e também sobre um conjunto de normas relativas à Lei 55/2023, que vai clarificar o regime sancionatório relativo à detenção de droga para consumo, independentemente da quantidade. Gostava que se pudesse pronunciar sobre estes processos pendentes, que se encontram pendentes no Tribunal Constitucional. E depois, uma última questão, que se prende com a impossibilidade de substituição de relator em sede de fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade. Seria também interessante perceber qual é a posição da senhora juíza conselheira enquanto candidata, face à questão que esteve subjacente à renúncia como juíza do Tribunal Constitucional em 2019 da conselheira Clara de Souto Maior, e que se prende exatamente com a inadmissibilidade de mudança de relator em sede de fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Portanto, eram estas as questões estas três questões mais concretas relativas ao Tribunal, relacionadas com particularidades com o Tribunal Constitucional, e depois todas as outras acerca dos motivos que a levaram a aceitar, o que é que espera, que desafios espera encontrar pela frente caso venha a ser eleita. Agradecer mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira e, desde logo, felicitá-la pela disponibilidade em aceitar este desafio, em estar aqui, e desejar-lhe desde já todas as felicidades, aproveitando o seu currículo para fazer questões que nos parecem absolutamente fundamentais e que estão, penso eu, na ordem do dia, no que diz respeito até à jurisprudência do Tribunal Constitucional e ao futuro do que são os nossos direitos fundamentais. Gostava de saber qual é que é a sua opinião relativamente ao Estatuto Constitucional do direito à propriedade privada e ao direito à livre iniciativa económica privada. E eu pergunto isto porquê? Eu gostava que me dissesse se os considera totalmente equiparados aos direitos, liberdades e garantias, como alguns juízes fazem e como alguns juízes autores também fazem, e, portanto, separando-os dogmaticamente dos restantes direitos económicos, sociais e culturais, ou segue a jurisprudência constitucional tradicional relativamente a isto. Ou seja, que só algumas dimensões daqueles direitos é que são análogas. Segundo ponto, gostava de lhe perguntar quais são as suas ideias relativamente aos próprios poderes cognitivos do Tribunal Constitucional. Qual é a concepção que tem
sobre as limitações epistémicas que o Tribunal Constitucional pode ter relativamente à avaliação de factos / políticas públicas no enquadramento de uma determinada norma em apreciação. E vou-lhe exemplificar para ser mais fácil. Por exemplo, na jurisprudência da crise, a chamada jurisprudência da crise, por exemplo, cortes de subsídios de Natal e de férias, a crítica que se fez aos conselheiros, a crítica dos conselheiros vencidos, portanto, dos que não alinharam com a inconstitucionalidade do corte de pensões, foi que aquilo era um Tribunal Constitucional que tinha ultrapassado as tais limitações epistémicas e que tinha, portanto, violado os seus poderes de cognição. Penso que estamos todos mais ou menos recordados disso. Uma dessas pessoas vencidas é a atual Provedora de Justiça, que, curiosamente, e com todo o seu direito, foi responsável por um pedido de fiscalização da constitucionalidade da lei da eutanásia, com todo o direito, mas fazendo precisamente aquilo que, enquanto juíza vencida, dizia que não se podia fazer, que é trazendo para o parâmetro da averiguação de uma norma feita pelo legislador, o estado em que estão os cuidados paliativos, a política de saúde portuguesa. E, portanto, isto é muito importante porque nós, quando definimos o que é, se eu for guiada num determinado sentido político, eu posso dizer para uma determinada questão que estes limites são uma coisa e para outra são outra completamente diferente. Posso dizer que para não conhecer... Posso dizer que não posso conhecer, por exemplo, uma norma relativa ao período experimental, vou inventar um dia qualquer, um número de dias para não me ater a nada que tenha ido, que por acaso foi ao Tribunal Constitucional, e dizer que não vou conhecer dessa possibilidade, porque isso claramente é uma limitação epistémica que eu tenho. Mas depois, se estiver a analisar a procriação medicamente assistida, se estiver a analisar a eutanásia, se estiver a analisar a lei sobre a autodeterminação da identidade de género, já vou dizer que não tenho essa limitação e, portanto, vou querer saber como é que está a política relativamente ao ensino não superior, já vou querer saber como é que está a política de saúde e por aí fora. E, portanto, eu queria saber qual é o seu entendimento sobre esta questão deste tipo de limites epistémicos, que me fascina. Depois, eu sei que se dedica a uma atividade muito meritória relativamente ao aborto e que conhece dilemas de mulheres grávidas, provavelmente de uma maneira muito, muito privilegiada. E por isso eu gostava de saber quais são para si, porque nós hoje sabemos que nenhuma matéria está isenta de um dia poder voltar ao Tribunal Constitucional. Quais são para si os direitos e valores fundamentais em conflito, no caso do aborto, e para os quais terá, se é que terá, de haver uma concordância prática. E uma última questão, muito rapidamente. Não é juíza de carreira, é de mérito, não é a primeira vez que acontece, para mim não há problema nenhum. Chamou a atenção um artigo que penso que também deve ter visto do Filipe César Marques, em que ele diz que o Tribunal Constitucional está-se a transformar num tribunal universitário, são 13 juízes, 9 serão da academia, apenas 4 serão de carreira. O que a Constituição diz é que são 13 juízes, 10 eleitos pela Assembleia, 3 cooptados por este, devendo 6 deles ser obrigatoriamente escolhidos por entre juízes de restantes tribunais. A ratio da Constituição terá sido que haja um equilíbrio entre aqueles que têm uma vida prevalecentemente académica e aqueles que têm uma experiência mais processual, um tipo de experiência que sabe que é completamente diferente ter uma vida inteira acumulada de vida académica e uma vida inteira acumulada de vida de tribunal. E neste momento, se for eleita, de facto, é verdade que aqueles que ficarem eleitos como juízes, e do meu ponto de vista não há ilegalidade nenhuma, na verdade são académicos. E queria que comentasse isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Armando Gravo que vai fazer a questão. Sr. Deputado Armando Gravo, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente. E um cumprimento muito especial
à senhora doutora Maria João Vaz Tomé, senhora juíza conselheira, não posso deixar de manifestar o meu gosto por estar aqui. Cruzámos-nos na Universidade Católica no Porto e tenho muito gosto em encontrar aqui nesta Casa da Democracia, também como candidata a juíza do Tribunal Constitucional. Muitas felicidades. É sabido que esta audição tem uma natureza curricular no âmbito da qual nos cabe apreciar o respectivo currículo vitae de Vossa Excelência e, caso tenhamos alguma dúvida quanto à suficiência do mesmo para o exercício das funções a que se candidata, aqui devemos considerar e formular. O Chega não tem qualquer dúvida que, perante tão vasto e diversificado currículo vitae, o Tribunal Constitucional só tenha a ganhar. Não obstante, gostaria de lhe colocar uma primeira questão que passo a fundamentar. A Constituição inclui, entre os princípios que conformam os direitos e deveres fundamentais, o direito à tutela jurisdicional efetiva. O número 5 do artigo 20 estatui que é dever do legislador assegurar a todos os cidadãos procedimentos judiciais céleres e prioritários que lhe proporcionem tutela efetiva e em tempo útil contra ameaças ou violação dos seus direitos, liberdades e garantias pessoais. Quando essas ofensas ou ameaças provenham de atuações da administração pública, o Código do Processo nos tribunais administrativos oferece providências cautelares e ações principais, a mais importante das quais é a intimação para a proteção dos direitos, liberdades e garantias, que tem tramitação simplificada e de caráter urgente. Ao nível do aspecto processual civil, a concretização do número 5 do artigo 20 da Constituição abrange todos os direitos de personalidade tutelados pela lei que tenham a natureza dos direitos fundamentais, prevendo o direito de solicitar providências tendentes a evitar a consumação de ameaças ou atenuar os efeitos já cometidos. E, referindo-nos não só às providências cautelares, que se mostrarem adequadas, mas principalmente às providências previstas no processo especial de tutela de personalidade. Também o Código de Processo de Trabalho prevê um conjunto de processos especiais caracterizados pela celeridade e prioridade e natureza urgente para a obtenção de tutela efetiva e em tempo útil, que se destinam a salvaguardar aspectos da personalidade do trabalhador. Este normativo constitucional, previsto no artigo já referido, representa o melhor que legalmente se conseguiu produzir na revisão constitucional de 1997 para evitar a consagração da possibilidade de um amparo constitucional. Esta matéria já foi aqui abordada, já vou voltar a abordar. Ou de um recurso constitucional, o denominado recurso de amparo, ou ação constitucional, como lhe queiramos chamar. De defesa contra atos processuais, atos dos juízes, também, que incorram em violação dos direitos, liberdades e garantias pessoais. E a pergunta é, entende Vossa Excelência que, para que haja uma defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, chamo eu de largo espectro, faz falta a consagração constitucional de um recurso denominado de amparo? Ou considera Vossa Excelência que a lei ordinária já assegura suficientemente esta proteção daquilo que eu denominei largo espectro? A segunda questão que lhe quero colocar prende-se com as preocupações já expressas não só pelo partido Chega, mas também por outros partidos, com o abuso no recurso a determinados atos processuais nos processos penais, designadamente, peço desculpa que agora perdi-me um pouco, de acordo com, portanto eu vou passar para não estar a perder muito tempo, de acordo com o relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito em 2023, há em Portugal vários agentes do setor de justiça que têm apelado mesmo a uma revisão da lei processual penal com vista a evitar a utilização destes atos processuais, com objetivos e a considerá-los com objetivos meramente dilatórios. Os recursos para o Tribunal Constitucional têm, em regra, um efeito de uma suspensão sobre o recurso dos processos pendentes em que são interpostos
e sobre a eficácia da decisão recorrida, o que fundamenta a observação recorrente de que o Tribunal Constitucional funciona como mais uma instância de recurso. E a pergunta que lhe fazemos é a seguinte: considera Vossa Excelência que existe espaço para ponderar se continua a justificar-se este efeito suspensivo do recurso para um Tribunal Constitucional ou se qualquer alteração nesta matéria colide com as garantias do processo criminal que se encontram plasmadas no artigo 32 da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira Maria João Vaz Tomé. A interrupção voluntária da gravidez tem sido objeto de abundante jurisprudência do Tribunal Constitucional, sendo salientar o Acórdão 75/2010, que constitui uma decisão extensa e cuja fundamentação creio que merece hoje aqui ser analisada. Tendo em consideração, desde logo, a jurisprudência fixada neste Acórdão relativamente à interpretação que faz dos interesses em conflito, pergunto à Sra. Juíza Conselheira como é que interpreta a norma constitucional da inviolabilidade da vida humana e se considera que a punição penal das mulheres que interrompem voluntariamente a gravidez pode ser um meio adequado para a tutela dos direitos em conflito. Recentemente, e como consequência da crise de habitação que o país vive, tem ganho relevância o conflito entre o direito à habitação, previsto no artigo 65º da Constituição da República, e o direito de propriedade privada, previsto no artigo 62º da Constituição. Os constrangimentos e limitações ao direito à habitação que se têm verificado no nosso país têm resultado não poucas vezes numa total ausência de tutela e de proteção. A doutrina e a jurisprudência têm vindo a salientar a função social da propriedade e a necessidade que impende sobre o Estado garantir aos cidadãos um grau mínimo de realização do direito a uma habitação condigna. Para tanto, tem sido entendido que a propriedade privada deve ser chamada a colaborar na realização do bem comum. Este tem sido, desde sempre, o entendimento da jurisprudência constitucional, onde abundam referências à função social ou a outros conceitos equivalentes, como a vinculação social ou a hipoteca social da propriedade privada. Pergunto à Sra. Juíza Conselheira qual é a sua opinião relativamente à compatibilização entre o direito à habitação e o direito de propriedade privada, tendo em conta a jurisprudência conhecida do Tribunal Constitucional nesta matéria e a função social que a Constituição atribui ao direito de propriedade privada. Ainda sobre esta matéria, e atendendo a que estamos a falar dos direitos análogos aos direitos de liberdades e garantias, qual é a sua opinião sobre a hierarquia e grau de proteção destes direitos na Constituição? Por último, outra matéria já muito debatida na doutrina e na jurisprudência constitucional em relação à qual gostaríamos de conhecer a sua posição é a da morte medicamente assistida. Como sabe, vários são os modelos possíveis e são já muitos os anos de debate público sobre esta matéria, acomodando diversas sensibilidades e limando propostas legislativas em consonância com os ditames do Tribunal Constitucional. Gostaríamos de saber qual é a posição da Sra. Juíza Conselheira relativamente à consagração legal do direito à morte medicamente assistida e à jurisprudência constitucional relativamente a esta matéria. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia passar agora a palavra à Sra. Juíza Conselheira, sem antes também lhe deixar uma espécie de um desafio. Ultimamente temos ouvido várias vozes dizendo que o Tribunal Constitucional, colocando em causa a existência de um Tribunal Constitucional e ponderando até a sua extinção. Gostaria de ouvir sobre as vantagens de manter um Tribunal. Qual é a vantagem e a mais-valia para um país ter um Tribunal autónomo constitucional em relação a todas as outras instâncias. E, portanto, era só deixar-lhe este desafio, uma vez que também tenho ouvido agora várias vozes neste sentido e gostaria de saber a sua opinião. Palavra, Sra. Juíza. Bom, agradeço as questões que me foram colocadas. Vou tentar responder. Algumas delas, confesso, que nunca pensei sobre os temas que me foram que foram objeto dessas questões, algumas delas. Bom, quanto aos motivos que me levaram
aceitar, a abraçar este desafio, se eventualmente isso vier a concretizar. Na verdade, somos nós e as nossas circunstâncias, não é? Não se elaboram aqui propriamente planos, as circunstâncias da vida muitas vezes propiciam um determinado rumo, noutras alturas um rumo um bocadinho diferente, portanto é uma questão de sermos nós e as nossas circunstâncias, um pouco, portanto o facto de me encontrar atualmente nesta situação. É evidente que, portanto, como referi na minha apresentação, para mim é uma honra enorme terem-se lembrado de me designar para esse efeito e, com certeza, considero que será uma tarefa de altíssima responsabilidade e exercida com a máxima seriedade. Quanto às expectativas, são essas mesmas, não é? Não há expectativas, é de poder servir, portanto, poder prestar aqui um serviço com espírito de serviço, portanto, que de facto eu consiga fazer as expectativas, penso que será gratificante a prestação de um serviço desta natureza. Os desafios grandes, naturalmente, no Tribunal Constitucional, quer dizer, para quem está de fora, como é o meu caso, eu penso que serão aqueles que têm que abordar questões de elevadíssima complexidade e de elevadíssima querela na comunidade social. Portanto, naturalmente que um juiz do Tribunal Constitucional é um juiz, portanto, não vai apreciar as questões de acordo com a sua convicção pessoal, de acordo com a sua consciência, embora às vezes, quer dizer, haja espaços de difícil distinção, mas há sempre um esforço de auto-objetividade. Portanto, um juiz julga, neste caso, de acordo com a Constituição, a que jura fidelidade, penso eu, no ato de tomada da posse. Portanto, isso tem que ser, portanto, isso está presente, penso eu, nos juízes do Tribunal Constitucional. Portanto, não são as suas convicções pessoais que vão moldar a posição que venham a tomar acerca da conformidade ou desconformidade com a Constituição sobre determinados temas. E agora, portanto, maiores desafios que me colocou, portanto, eu neste momento como outsider do Tribunal Constitucional, portanto, naturalmente que desafios enormes são com responsabilidade, com seriedade, tendo em conta o sentimento da comunidade jurídica portuguesa, tendo em conta as normas constitucionais, por exemplo, a apreciação de temas como estes que referiram, da eutanásia, da morte medicamente assistida, quer seja o suicídio, quer seja a eutanásia, não é? Portanto, naturalmente, são temas de elevadíssima complexidade, penso eu, de facto, os valores em confronto, a necessidade de concordância prática não é fácil. Portanto, mas, como digo, nada disto é decidido de acordo com a convicção pessoal de cada um dos juízes, não é? Não são essas as funções que são desempenhadas, nem têm legitimidade para isso, portanto, perderiam a legitimidade para apreciar as questões se, de facto, o critério da aferição fosse a sua consciência pessoal. Quanto aos processos pendentes que a senhora deputada colocou, eu penso, portanto, que eu não posso propriamente pronunciar, um juiz não pode antecipar sentidos de voto, não pode comprometer-se acerca da decisão que eventualmente virá a tomar, deontologicamente não é minimamente aconselhável, até porque que são questões, quer dizer, que merecem e implicam uma reflexão aprofundada que neste momento as pessoas nem fizeram, portanto uma reflexão aturada, um estudo sério, demorado, etc. Portanto, mesmo que não fosse deontologicamente incorreto tentar responder a essas questões antecipando um possível sentido de voto na deliberação do Tribunal Constitucional, quer dizer, seria pouco sério, porque esse estudo, essa reflexão prévia, que é um pressuposto da tomada de decisão, quer dizer, não foi feito. Quanto à impossibilidade de substituição do relator no âmbito da fiscalização sucessiva abstrata, também respondo mais uma vez, um pouco, claro, na qualidade que tenho neste momento, e não sei se vou manter, mas outsider do Tribunal Constitucional. Portanto, um tribunal que é composto por 13 juízes, portanto, temos que convir que é um universo reduzido, não é? É um universo reduzido e por isso,
quando se quer participar num tribunal desta natureza, tem que se partir de um princípio, tem que se embarcar num desafio destes com um espírito de colegialidade. Portanto, porque se não for assim, é muito difícil, não é? Porque as relações humanas nem sempre, ou as relações sociais, ou como aqui as quisermos denominar, nem sempre são tão simples ou fáceis como desejaríamos, porque todos nós, há uma diversidade muito grande. Portanto, quer dizer, temos que partir para o exercício das funções com espírito colegial. Portanto, sem ele, de facto, é difícil e, portanto, atendendo até, de facto, a esta impossibilidade de substituição de relator, portanto, isso implica a consciência da necessidade desse espírito de colegialidade. Quanto ao direito à propriedade privada, eu considero que o direito à propriedade privada, naturalmente, que não tem hoje o conteúdo e o alcance que teve quando foi consagrado em todo o seu esplendor com a Revolução Francesa. Portanto, que era quase considerada uma continuação da pessoa humana, do corpo da pessoa humana, uma extensão. Portanto, naturalmente, que hoje a propriedade privada, portanto, ninguém, penso eu, teria esta concepção, não é? Portanto, a propriedade privada, portanto, tem uma função social, indiscutivelmente, tem uma função social. É inegável a função social que a propriedade privada pode vir a desempenhar e, para além disso, no âmbito do direito civil, quer dizer, temos a cláusula do abuso de direito, que também é suscetível de ser aplicada, portanto, ao direito à propriedade privada. Também não penso que se possa esvaziar a propriedade privada. A propriedade privada é um direito muito importante das pessoas, todas as pessoas têm o seu património mais ou menos reduzido, mas não há, em princípio, ninguém que não tenha alguma coisa sobre o que exercer, portanto, estes poderes que constituem o conteúdo do direito de propriedade. Agora, parece-me indiscutível, de facto, a função social do direito da propriedade privada. Isso parece-me indiscutível. Quanto à sua compatibilização com o direito à habitação, confesso que nunca pensei sobre isso. À partida, presumo até que surgir um projeto de lei desta natureza, portanto, que tente, de alguma forma, como já se aventou, imóveis devolutos, que sejam, portanto, direcionados a sua utilização para determinadas finalidades sociais, etc. Confesso que isso será uma questão que certamente irá ser objeto de apreciação por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, também penso que, não tendo um estudo aturado sobre esse conflito, também não posso estar aqui, portanto, a antecipar qualquer posição acerca disso. Quanto aos poderes cognitivos do Tribunal Constitucional, eu penso que tem que haver a uniformidade, ou se tem os poderes cognitivos não podem ser mais limitados nos casos do que noutros, não é? Portanto, tem que haver um critério, portanto, não são critérios de oportunidade, portanto, ou seja qual for a questão que esteja em causa, quer dizer, o critério tem que ser tendencialmente uniforme àquele que é adotado, portanto, por penso eu, uma certa tradição do Tribunal Constitucional. Portanto, não penso que possam encolher ou esticar conforme, portanto, a questão que esteja em causa. Portanto, acho que isso deve ser, portanto, deve ser igual, não é? Parimétrico. Quanto... eu confesso que agora deixei de compreender a minha caligrafia. Diga. A questão de jurista de mérito. Eu aqui, neste contexto, posso dizer, de facto, sou uma jurista de mérito, não fiz carreira judicial, não é? Só estou na vida judicial desde 2018. Naturalmente que, portanto,
insiro-me, integro-me nessa categoria. Todavia, o Estatuto dos Magistrados Judiciais é um estatuto único, não é? E, portanto, aplica-se a todos. Portanto, a partir do momento em que ingressamos na carreira, portanto, somos todos iguais, independentemente da proveniência. Acho que o Tribunal Constitucional não perde, pelo contrário, e não estou a falar do meu caso, quer dizer, mas em abstrato, não é? Não, pela diversidade, proveniências, etc., portanto, de experiências, mundividências diferentes, acho que, de facto, talvez seja uma mais-valia, mas não estou a falar de mim, independentemente disso, não é? Em abstrato, teoricamente, portanto, acho que depende das circunstâncias concretas, não é? De cada candidato, presumo eu. Por outro lado, diga, senhora. Agora, a aligeirar, que já ultrapassou em muito os 5 minutos, aliás, já vai em 10. Talvez agora fazer de uma forma mais sucinta as respostas. Nós estamos a gostar de ouvir e queremos, claro, conhecê-la melhor. Eu já fui aqui bastante condescendente, mas não poderei ser muito mais. Portanto, o direito à tutela jurisdicional efetiva, que penso que é a questão que se me coloca, como digo, eu deixei de conseguir ler integralmente as notas que fui tirando. O direito à tutela jurisdicional efetiva, eu penso que é muito importante. Portanto, de facto, há aqui graves problemas que se colocam nesta matéria, de um lado as garantias, de outro lado a eficácia jurisdicional da decisão, não é? Portanto, há aqui conflitos, mas também penso que não pode haver aqui um retrocesso civilizacional. Portanto, quer dizer, nós não podemos, em prol da eficácia, também reduzir as garantias das pessoas. Foram aquisições históricas muito importantes e, portanto, nós gostaríamos, se estivéssemos nessa posição, de poder beneficiar um dia, portanto, se isso, Deus queira, não aconteça, mas se acontecesse, de ter essas garantias, não é? O cidadão, com certeza, que muito aprecia. Quanto ao efeito suspensivo do recurso, realmente tem razão quando diz que o Tribunal Constitucional, o recurso, é muitas vezes usado como uma quarta instância. As pessoas não são satisfeitas com a decisão da última instância, do Supremo Tribunal de Justiça, e, portanto, recorrem para o Tribunal Constitucional como se fosse uma quarta instância, ou então para protelar o trânsito em julgado, a decisão, por diversos motivos, não é? Portanto, há aí, por causa do efeito suspensivo, talvez aqui se pudesse repensar, não é? O efeito suspensivo não seria, talvez, não afetava, pelo menos no seu núcleo, as garantias dos cidadãos e talvez se pudesse obter uma maior eficácia, portanto, com a alteração do efeito que tem a interposição do recurso para o Tribunal Constitucional. E, nesta medida, nesta questão também vem o recurso de amparo. Nós, de facto, eu tenho conhecimento de que houve, desde 97, talvez, não é, tentativas de introduzir o recurso de amparo entre nós, portanto, até hoje não existe. Não compete aos juízes, de facto, introduzi-lo no ordenamento jurídico, é o legislador constitucional tem competência para isso. Talvez aqui isso implicasse uma reorganização do sistema constitucional, designadamente o sistema de fiscalização concreta da constitucionalidade, até a própria composição do Tribunal Constitucional, talvez não tivesse recursos, quer dizer, isto é um motivo de segunda categoria, com certeza. Portanto, do ponto de vista da conciliação com o sistema de fiscalização que temos neste momento, portanto, isso é mais importante. O recurso de amparo, de facto, poderia contribuir para uma maior tutela das pessoas, de facto, quer dizer, muitos dos recursos constitucionais são mal interpostos, são mal colocados, mesmo que não seja com esse efeito de protelar, etc., de uma quarta instância, as pessoas recorrem de decisões judiciais, não recorrem com base em normas ou com base em interpretações normativas, portanto, muitas vezes recorrem das decisões judiciais, portanto, acham que as decisões estão feridas de inconstitucionalidade e é com esse fundamento que recorrem para o Tribunal Constitucional. Não digo que seja por isso, mas talvez o recurso de amparo, portanto,
fosse um mecanismo, isto requer reflexão, naturalmente, de assegurar bem, também com eficácia, os direitos, liberdades e as garantias, os direitos fundamentais, mas lá está, isso também os constitucionalistas, com certeza, que já se debruçaram sobre esse tema e certamente... Eu peço desculpa, mas vou ter mesmo que lhe pedir para terminar. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Como? Sim, eu considero que sim. Sim. Plenária só às 3, porque nós temos tempo. Mais 2 minutos para essa resposta e depois agradecia que concluísse, porque já ultrapassámos largamente. Na interrupção voluntária da gravidez, de facto, houve 2 referendos, não é? Houve 2 referendos a propósito da interrupção voluntária da gravidez. É um tema, portanto, que não é pacífico, continua a não ser, na sociedade portuguesa, como não é o da morte medicamente assistida, que neste momento nós temos, como sabem, os cidadãos têm, não sou eu que tenho, 2 recursos pendentes no Tribunal Constitucional a propósito da morte medicamente assistida. Eu acredito que esta questão da interrupção da voluntária da gravidez, agora penso que há uma proposta no sentido de estender o prazo em que é lícito, ou pelo menos não é criminalmente punida, essa interrupção, portanto, extensão de 10 semanas, portanto, um período maior para a mulher o poder fazer. Portanto, acredito que isto regresse ao Tribunal Constitucional, portanto, que esta matéria regresse. Para mim, os valores que estão aqui em conflito é a vida intrauterina. Nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico só reconhece personalidade jurídica após o nascimento completo e com vida, o que não quer dizer que não haja uma vida intrauterina, não é? Portanto, uma vida intrauterina. Portanto, na minha perspectiva, se é que posso dizer, não é? Há o conflito entre essa vida intrauterina e o direito da mulher, não é? Desde logo, a dispor do seu corpo. Portanto, há autonomia, autodeterminação, há o livre desenvolvimento da personalidade, portanto, há aqui um conflito. Portanto, eu reconheço a vida intrauterina, portanto, acho que há um conflito com essa vida. Não sei se posso dizer muito mais acerca da interrupção voluntária da gravidez. Acredito que, se for para a frente, essa extensão do período em que não seja punida a interrupção, que isto regresse ao Tribunal Constitucional, que naturalmente apreciará, portanto, de novo a questão, se houver também fundamentos novos que acresçam àqueles que já foram considerados, portanto, no acórdão anterior. Muito obrigada. Aproveito para agradecer a presença da Sra. Juíza Conselheira e a disponibilidade que teve para os esclarecimentos que aqui lhe foram pedidos. Desejar-lhe as maiores felicidades na votação e depois nas funções que irá exercer como Juíza Conselheira, terá sempre esta disponibilidade, toda a disponibilidade para o que necessitar da primeira comissão e desejo-lhe uma eleição segura para na próxima sexta-feira, amanhã, e, portanto, e felicidades no novo cargo e no trabalho que vai desempenhar. Muito obrigada. Agradeço a todos também a paciência e também as questões que me colocaram, interessantes. Obrigada.